Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo tudo o que acontece na nossa igreja para que você também acompanhe e receba o que Deus tem derramado no nosso meio. E nessa edição você vai acompanhar como foi a primeira conferência do ano, a Conferência Ativando Destinos, onde nós estivemos aqui nesta casa com um derramar sobrenatural do Senhor, que ministrou aos nossos corações através dos convidados, dos nossos pastores, do tempo de adoração, e tudo isso você vai acompanhar agora, para que essa unção também te alcance. Destino não é um fim inevitável, mas é um processo no qual Deus nos convida a cooperar com o propósito dele. Você tem um destino. Você foi chamado, você foi designado e está sendo suprido por Deus para cumprir um propósito. Mas você precisa entender que existe um caminho e que existe um processo. E que neste processo é o Senhor quem nos fortalece para avançar e para alcançar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nesses dias de conferência, nós vivemos um tempo sobrenatural aos pés do nosso Senhor Jesus. Em meio à adoração e a palavras de liberação profética, fomos ativados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Este é o som de uma geração que está sendo ativada dia após dia, e esse mover já começou em nossa casa. Deus está movendo algo nesta estação e precisamos nos alinhar àquilo que Ele está fazendo. Ele nos chama para ir além das barreiras geográficas e para alcançar povos e nações, porque esta não é apenas uma sugestão do Senhor, mas é uma ordenação divina. A força para mudar o mundo não vem da nossa capacidade humana, mas vem do poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tudo isso aconteceu aqui nessa casa. E nós tivemos a oportunidade de conversar com os nossos convidados, com o pastor Antônio Cirilo, com a tia Jo e a Ruth Catala, que falaram sobre esse tempo de ativação aqui na Igreja Batista Imagine. E esse mover vai alcançar você que nos acompanha nesse momento. Vamos ouvir esse tempo de compartilhar e entender que Deus também está falando aos nossos corações. Pastor, você esteve aqui na conferência Ativando Destinos. Como é que foi trazer esse tema, ministrar para a Igreja de Uberlândia? Foi maravilhoso, uma palavra que Deus tem gerado no meu coração já há algum tempo, né? Baseada ali na vida de Abraão. Porque a gente vê que apesar de Abraão não obedecer 100% a Deus, ele se envolve em guerra, sai vitorioso. Deus está sempre com ele porque ele agiu. E é a atitude que ativa o destino. E nós não estamos nos referindo ao nosso destino. A maioria das pessoas querem que Deus ative o destino delas. Mas Deus ativa o destino dele em nós, né? E ele ativou isso em Abraão, como eu falei lá na mensagem. Embora Abraão ele obedecia meio pela metade até chegar ao episódio no Monte Moriá, Deus mandou ele sair da terra, largar os parentes, ele levou os parentes. Ele sempre obedecia assim pela metade. Mas até que ele, mesmo assim, Deus o abençoou, porque ele se levantou. A gente não sabe tudo, a gente não acerta tudo. Nós precisamos nos levantar. Quando nós decidimos nos levantar, ativa. Ruth, o que você deixa para nós, depois dessa conferência, depois desse tempo, ativando destinos? O que essa cidade precisa? Bom, foi muita coisa liberada. E, conforme nós percebemos, o Senhor ele não ativou apenas uma parte. Ele ativou tudo, de dentro para fora, de fora para dentro, mente, espírito, corpo. Agora é hora de colher. E como se colhe?
executando, praticando o que nós recebemos. O que fica para nós é a certeza de que agora sabemos o que precisamos fazer. Destinos foram ativados, famílias foram ativadas, agora tudo que foi liberado no altar entra na nossa vida prática. É assim que fará sentido, senão será só mais uma conferência. E foi muita lágrima, foi muito trabalho, muita palavra, muita adoração, muito ato profético para ter sido só mais uma conferência. Então eu creio que agora é hora de colher, praticando tudo que foi liberado. Tia Jo, nós terminamos a nossa conferência ativando destinos e com o seu olhar de missões, como é que a gente sai dessa conferência, imagine, pensando em missões? Sem dúvida nenhuma. A conferência se tornou uma ativação missionária para as nações, isso ficou muito claro. O céu tem pressa. As mensagens estavam completamente ligadas. O louvor, as pessoas apaixonadas por vidas, nós fomos ativados para as nações. Eu cheguei até a brincar com o pastor Walter, eu acho que dava para mudar o nome, Ativados para as Nações, não foi Ativando Destinos, ou Destinos Missionários. Nós saímos mais inflamados, mais apaixonados, decisivos, como disse um dos nossos preletores, com sangue no olho, por almas, por vidas, por transformação. E nós viveremos o que o céu fez conosco. Ele nos ativou, não para as quatro paredes. E isso já começa agora com a nossa viagem para o Paquistão e depois as outras nações que a Imagine vai tomar posse da terra. Não seremos mais os mesmos. Eu falo de mim. O meu nível subiu. Meu nível espiritual nessa ativação profética foi para o nível mais alto na visão missionária. E isso envolve toda a igreja a partir da nossa liderança. E neste lugar nós estaremos recebendo 4.000 pessoas sentadas para viver o sobrenatural de Deus. Assim como Ele tem feito nos nossos cultos, dia após dia, neste lugar, nesta geografia, neste templo, Ele vai continuar fazendo. E esse espaço não é simplesmente para que nós estejamos reunidos aqui enquanto irmãos, enquanto as pessoas que já estão nesta casa, mas é para que você e a sua família também possa vir cultuar ao Senhor. Já se organize e se prepare. Algo novo está chegando para esta cidade, para este estado, para esta nação, porque nós somos uma igreja para servir cidades e para alcançar nações. E já que estamos falando de ativação, existe uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração neste dia. Nós vamos ouvir aquilo que Deus quer falar através da vida do nosso pastor Walter Procópio. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Atos capítulo 21, verso 8 diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois que passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado. Diga comigo: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita
a vontade do Senhor. Atos 21 é uma das cenas mais dramáticas do ministério de Paulo. O que está acontecendo nesse momento? Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária. Preste atenção no que eu estou pregando. Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária. Paulo fez a primeira, segunda, a terceira viagem missionária. Esse apóstolo Paulo que está voltando, já abriu igreja, já pregou o evangelho, já viu milagres extraordinários acontecendo na sua vida. Então o que nós temos aqui é o encerramento da terceira viagem missionária. Isso nos fala de quê? Isso nos fala de um encerramento de um ciclo, de uma estação. Hoje eu vim aqui não só para pregar e ensinar, mas eu vim também para profetizar sobre a sua vida. Paulo termina a terceira viagem missionária, ele plantou a igreja, ele consolidou lideranças, ele enfrentou todo tipo de perseguição, mas agora, em um ambiente como esse ambiente dessa casa, o destino de Paulo começa a ser desenhado. Eu coloquei o tema dessa mensagem: a palavra profética que desenha o destino. Vou repetir: a palavra profética que desenha o destino. O capítulo 21, Paulo está sendo conduzido ao destino final dele. Eu não falo da sua vida, eu estou falando do seu propósito. E aqui está, meus irmãos, algo que todos nós, se a misericórdia de Deus estiver sobre nós, um dia nós vamos viver essa realidade. É ver o desenho final do nosso propósito. Aqui Paulo vai ter o destino final do seu propósito. Então esse momento ele é muito importante, porque ele está apontando para o final do apóstolo Paulo. Paulo está a caminho de Jerusalém. E à medida que ele vai caminhando para Jerusalém, ele vai recebendo várias palavras proféticas. Eu vou levantando, vou pedindo você para ficar muito atento, para você construindo. Preste atenção na vida de Paulo. Paulo está indo para Jerusalém. Para onde ele está indo? À medida que ele caminha para Jerusalém, Paulo está recebendo várias palavras proféticas. Várias palavras proféticas. Falando da mesma coisa, apontando para a mesma coisa. Quando Deus fala conosco, Deus não fala só uma vez. Deus repete várias e várias vezes. Eu vejo pessoas falando assim: pastor, será que eu vou conseguir entender o que Deus está falando? Deus não fala uma vez. Deus repete, Deus fala, Deus repete, Deus desenha. E quando você tiver qualquer dificuldade para seguir a palavra profética, Deus vai te amarrar para conduzir até ela. O que eu estou tentando te dizer é que, se nós prestarmos atenção, não tem como desconectar daquilo que Deus está falando. Paulo está avançando, e Paulo está avançando com firmeza, com discernimento, e Paulo está avançando com convicção. Olha o que a Bíblia vai dizer: ele chega a Cesareia, e ele vai para a casa de Filipe. Ele vai para a casa de Filipe. Eu gosto muito como Lucas descreve Filipe. Ele descreve assim: o evangelista. Então quem era Filipe? O evangelista. Ele continua: um dos 7. Mas qual 7? Para a gente saber qual é o 7 que ele fazia parte, a gente tem que voltar lá em Atos capítulo 6. Na explosão do crescimento da igreja, algumas viúvas não eram assistidas. Pedro se levanta como líder daquela igreja. Ele diz assim: olha, não é bom que nós, apóstolos, servimos à mesa. Vamos levantar 7 homens, cheios do Espírito Santo. Aqui nasce o ministério do diaconato. Então quem era Filipe? Um dos 7 que foram escolhidos para servir à mesa. Quem era Filipe? Um evangelista. Um dos 7 diáconos, que estava entregando cesta básica na igreja ali em Jerusalém. Só que desse momento que Paulo entra na casa dele, e o momento que ele foi escolhido para ser diáconos, se passaram 20 anos. Então nós estamos falando de 20 anos, de Atos 6 a Atos 21. 20 anos do dia que ele foi escolhido para cantar? Não.
para pregar, não. Ele foi escolhido para servir a mesa. E nessa casa, na casa de Filipe, olha a informação que nós temos. Ele tinha filhas. Essas filhas eram virgens. E essas filhas profetizavam. Então não era apenas a casa de um evangelista, a casa de um servo, era a casa onde as filhas dele profetizavam. E aí nós temos uma outra informação, que Paulo chega naquela casa. E a pergunta que nós precisamos fazer é, por que Paulo escolhe essa casa? E agora Paulo, na casa do evangelista, na casa daquele que servia a mesa, que as filhas dele profetizavam, quem chega lá? Ágabo. Quem é Ágabo? Um profeta conhecido. E ele chega naquele lugar. E aqui nesse ambiente, aonde nós temos o evangelista, aonde nós temos a casa dele, as filhas dele que profetizam, vem um profeta e o ambiente está pronto. Para quê? Para gerar o confronto entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Eu vejo aqui que pessoas vão abrir mão da vontade dela. Pessoas aqui vão abraçar a vontade de Deus. É um tempo de ativação. Paulo, naquele momento, olha o que ele vai dizer. Ele diz assim: eu estou pronto. Porque Ágabo é um profeta. E ele deveria profetizar, mas ele faz um teatro. Isso, o bom do profeta é isso, né? O profeta, ele é exagerado. Ele amarra as mãos dele, o pé dele. E o cinto era de Paulo. Todo mundo da casa sabia que o cinto era de Paulo. Ele diz assim: o dono desse cinto vai ser amarrado pelos judeus e vai ser levado para Jerusalém, vai ser entregue aos gentios. É mais ou menos assim, porque eu não sei se você percebe. O profeta, tem hora que ele quer pôr um pouquinho de medo, sim ou não? Só que Paulo, diante da profecia de Ágabo, Paulo diz assim: eu estou pronto, não apenas para ser amarrado. Se o profeta achou que pegando o cinto de Paulo, amarrando a mão, amarrando os pés dele, ia fazer Paulo desistir do seu destino, Paulo diz assim: eu estou pronto não só para ser amarrado, mas eu estou pronto para morrer em Jerusalém pelo nosso Senhor Jesus. Por que Paulo tinha essa convicção? Deixa eu te ensinar por que Paulo tinha essa convicção. Porque Paulo, quando começou o seu ministério, quando Ananias foi até ele, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, as escamas dos olhos caíram. Quando Paulo ali naquele momento recebe de Ananias a palavra que vem de Deus, do Jesus que ele encontrou no caminho. E o que Jesus disse para ele? O que Jesus disse é que ele sofreria muito por causa desse evangelho. Se você pegar Atos capítulo 9, e se você saltar o capítulo 11, capítulo 12, e for para o capítulo 13, aonde Paulo volta, até o capítulo 21, você vai perceber, o que não faltou foi palavras de Deus, o que não faltou foi o Espírito Santo. E o que Deus veio fazendo com Paulo na caminhada? Preste atenção nisso aqui, que eu vou precisar disso na mensagem. Deus foi provocando Paulo pelo Espírito Santo. Deus foi preparando Paulo com palavras proféticas. E agora Paulo chega em um momento onde um profeta está trazendo mais uma palavra. E essa palavra não está desconectada de tudo aquilo que Paulo recebeu. Então quando Paulo chega diante de Ágabo, na casa de Filipe, Deus já havia preparado Paulo para esse tempo. Como é bom ouvir a palavra de Deus e as liberações que Ele tem para as nossas vidas. Mas não fica só aí. Nós também precisamos orar, precisamos falar com o nosso Senhor e clamar a Ele para que tudo aquilo que Ele tem dito ao nosso respeito seja real. Então agora, nesse momento, nós vamos juntos orar com a nossa pastora Eliane Procópio, pedindo ao Senhor que ouça e responda às nossas orações. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós
Nós somos filhas! E Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós somos criados para governar. É tempo de você olhar para frente, para aquilo que Deus tem para você. Larga o velho e vem viver esse tempo novo que Deus tem para você. Existem estruturas que precisam estar fortalecidas, porque é tamanha a unção, a bênção que o Senhor vai derramar. Se você estiver agarrada em uma estrutura antiga, vai romper. Você não vai suportar o que o Senhor irá liberar. E se nós tentarmos segurar o que já passou, nós podemos então perder o que Deus quer derramar. E uma nova chuva, eu creio que o Senhor está enviando dos céus. O que será que da sua vida precisa ser deixado atrás? Peça ao Espírito Santo para te revelar. Peça para o Espírito Santo trazer ao seu coração. Fala aí com Ele agora: Deus, o que eu preciso soltar? O que precisa ficar no passado? Deus, qual é o tempo, qual é a estação que o Senhor tem para mim? Deus, eu quero sair deste lugar de reclamação. Eu quero sair, ó Deus, deste lugar de estagnação. Mas eu quero viver um ambiente sobrenatural dos céus. Tem esse momento com Ele. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Começa a declarar: eu não perderei os meus filhos. Eles não se perderão. Eu não perderei o meu casamento. Começa a declarar isso. Eu já posso ver. O livro de Hebreus 12:1 diz assim: deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus vai derramar algo novo, você crê? Mas nós precisamos deixar para trás todo embaraço, todo laço, tudo aquilo que está nos amarrando. Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que muda estações. Nós cremos, ó Deus, que hoje o Senhor entrou, nos entregou uma nova estação. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos essa nova estação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Deus, no nome de Jesus, nós declaramos toda a estagnação espiritual. No nome de Jesus, quebra as correntes agora, quebra as cadeias agora. Nós declaramos em nome de Jesus, olhos abertos, olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos. Nós já estamos ouvindo, ó Deus, o barulho. Nós já estamos ouvindo os seus passos. Nós já estamos ouvindo a chuva. Oh, sim, Jesus, sim. Senhor, declare, Senhor, hoje nós declaramos que os ciclos estão sendo encerrados. Tudo que estava nos prendendo, as estações antigas, hoje nós renunciamos, nós nos abrimos para a nova estação que o Senhor já liberou, que o céu já decretou. Pai, em nome de Jesus, muda o ambiente da nossa casa, muda o ambiente das nossas famílias, muda o ambiente. Uma nova estação do agir de Deus chegou. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Todo peso, todo cansaço, todo engano, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Toda seta, no nome de Jesus, Pai, nós oramos. Toda seta do inimigo contra a nossa mente, no nome de Jesus, nós clamamos o sangue, nós clamamos o sangue de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus. Nós temos a mente de Cristo, nós viveremos o que Deus já liberou para nós. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que nós
culto, nós viveremos o céu na terra, porque nós não somos desse mundo, Pai, nós declaramos sobre nossa casa que haja paz, que haja tranquilidade, e no nome de Jesus, Espírito Santo, no nome de Jesus nós oramos, ó Deus, todo espírito de confusão nas famílias, toda briga, todo divórcio, todo levante, na autoridade do nome de Jesus nós declaramos, pare agora, cesse agora, no nome de Jesus, nós liberamos os céus na nossa casa, os céus da nossa casa, os céus da nossa casa. E nós nos encontramos todos os dias. Estamos na Avenida Rui de Castro Santos, no número 1991, no AgroShopping. Todos os dias tem um culto para você. Domingo, às 9, às 18 e às 20h30. Às 9 da manhã tem um culto especial para a melhor idade, para os nossos pais, os nossos avós que querem um tempo especial. Então, domingo às 9, domingo às 18, também tem um tempo especial para os nossos adolescentes, para que eles possam cultuar, chamar a atenção do Pai na linguagem deles. E enquanto esses cultos acontecem, no nosso templo principal tem culto para todo mundo, para toda a família. Às 9, às 18 e às 20h30 no domingo. Segunda-feira, às 6 da manhã, nós temos um encontro especial com os homens dessa casa. É a oração dos homens, isso mesmo, às 6 da manhã. Entre em contato ou venha participar desse tempo. À noite, na segunda e na terça-feira, às 19h30, tem culto acontecendo aqui. Quarta-feira é o culto à tarde, às 16 horas. Quinta e sexta-feira temos culto para você também. E na sexta-feira, às 20 horas, tem um espaço para os jovens, o espaço Nesher, para aqueles 30 a mais que querem cultuar e adorar o Senhor. E sábado é para toda a juventude, a partir das 19 horas. Durante a semana ainda acontecem os GIs, que são os encontros nas casas, o seminário teológico, que é o tempo de estudo da palavra, e diversos outros encontros. Então, separe um momento e venha para esse lugar. Aqui, na Igreja Batista Imagine, tem um lugar para você encontrar com o Senhor. E nós já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine. Você acompanhou um pouco do que Deus tem feito na nossa igreja. E tudo isso também pode acontecer na sua casa. E se você quiser experimentar de forma presencial, é só vir nos visitar. Esse programa está chegando ao final, mas eu te encontro em um dos nossos cultos ou no próximo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia, uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152.